Amores, me conta uma coisa aqui. Você é daquela que acha que aquele lookinho todo preto vai te emagrecer? Você é daquelas que fala, o pretinho básico, ele emagrece. Mas agora eu vou botar uma dúvida na sua cabeça. Será que ele emagrece mesmo? Ou será que isso é um mito? Oi gente, meu nome é Karine Telles, sou consultora de imagem e estilo e o vídeo de hoje é sobre aquela perguntinha que muita gente acha que é verdade, tem gente que acha que é mentira, que é mito, né? Que é, realmente aquela roupa preta, na cor preta, ela emagrece? Será que isso é verdade? Se você é daquelas meninas que não usa branco, que não usa cor muito forte, tem até vontade, mas não usa de jeito nenhum, porque acha que só o preto te valoriza, fica nesse vídeo que eu vou te explicar tudinho e vou te contar se isso é verdade ou se isso é mentira. Então, meus amores, a resposta é sim, o preto ele dá essa sensação de que você tem aí uma silhueta um pouquinho mais fininha do que você realmente tem, tá? E o porquê que isso acontece? Isso acontece, gente, por quê? Porque a cor preta, quando a gente fala em cor, colorimetria, o preto ela é ausência de cor, tá? E o branco é luz, então o branco ele sim, ele chama atenção, né? Ele capta todos os olhares, já o preto não. O preto já é ausência de todas as cores, então sim, ele cria essa ilusão de ótica que você é mais fininha. Assim como as listras, né? As listras verticais, ela também cria a sensação de alongamento visual, né? Então por isso que o preto, ele sim dá essa sensação de diminuição, tá? Aí você me fala, Karine, então tá bom, então fechamos aqui, né? Fechamos o vídeo. Você falou que o preto ele emagrece, que isso não é um mito, então acabou. É o que eu precisava saber. Não, gente, não é bem assim, tá? Como eu falei anteriormente pra vocês, a gente precisa levar alguns outros pontos em consideração para que o preto funcione desta maneira, para que ele traga essa sensação de diminuição. Então a gente tem que levar em consideração o corte e o caimento do tecido, tá? O corte da peça, o caimento do tecido, para que aí sim ele dê essa sensação de diminuição. E uma outra coisa muito importante, gente, é que o preto, ele não valoriza todo mundo, tá? Então, quando a gente fala em colorimetria, ele é uma cor que ele não é unânime, tá? Ela não é uma cor universal que fica bem em todo mundo. Então, por exemplo, pessoas que têm aí uma coloração mais suave, ela pode pesar um pouco, tá? E dá aquela sensação de que a pessoa tá cansada. Sabe quando você chega no serviço, você acha que você tá super bem, a pessoa vira pra você e fala: nossa, fulano, você tá com a cara de cansada? Tá ruim hoje a coisa, né? Então, gente, às vezes você nem tá cansada, às vezes você tá se sentindo super bem, mas aquele preto pesou no seu visual. Por quê? Porque você tem aí uma coloração natural, né? Uma harmonia de pele em relação ao seu olhar, ao seu olho, né? A cor dos seus olhos, do cabelo, da pele mais suave. Então aquele preto carregou, né? Na sua imagem pessoal, tá? Às vezes dando até manchas na pele, olheiras, então isso aí que a gente precisa conversar, tá bom? Mas eu vou dar algumas dicas pra vocês, pra que você sim utilize essa técnica do preto, né, gente? Porque sim, o preto é essencial, né? Aquele pretinho básico salva, na verdade? Então vem comigo que eu vou te explicar. Então, meus amores, a primeira coisa que a gente precisa ver é a modelagem, tá? A modelagem daquela peça específica que você tá apostando no preto e acha que só por ela ser na cor preta ela vai te emagrecer. Não é bem assim, tá bom? Então a gente precisa entender que aquela saia, por exemplo, uma saia, uma blusa, mesmo no tom, na cor preta, ela pode ser de diferentes, né, de diferentes modelos. Então ela pode ser um pouquinho mais fechada, com babados, sem babados, mais armadinha, menos armadinha, isso para qualquer tipo de peça. Então pode ser um vestido, né, aquele vestido mais sequinho, ele pode também ser aquele vestido mais armadão, ou então uma saia com muitos babados, uma saia lápis, né, ela pode ser também uma blusa, né, aquela blusa um pouco mais sequinha, ou aquela blusa cheia de detalhes. Então, gente, a gente precisa saber
o modelo daquela blusa, né? A modelagem dela, né? Então, gente, todas essas peças, elas podem trazer aí volume pro seu tipo de corpo. Então, você precisa saber se aquela peça vai valorizar o seu tipo de corpo, tá? Por quê? Porque essas peças, mesmo em cores pretas, elas podem trazer mais volumes ou menos volumes, e nem sempre essa peça em cor preta vai emagrecer, tá? O segundo ponto, meus amores, é prestar atenção nos tecidos, tanto no caimento como no brilho do tecido, né? Já vou explicar pra vocês. O caimento, meus amores, é para você pegar aquela peça naquela modelagem que você quer e trazer no caimento desejado. Como assim, Karine? Falou difícil? Vou explicar, gente. Por exemplo, você tem uma barriguinha saliente, você quer botar um vestido mais tubinho, mais apertadinho, mais justinho ao corpo. Como que você faz? Para aquele vestido ficar do jeito que você quer, você precisa trazer aquele vestido tubinho, igual você quer, né? Nesse caimento mais retinho, né? Porém, num tecido um pouco mais grosso. Por exemplo, num crepe, por exemplo, tá? Por quê? Porque esse tecido mais grossinho, que não estica, que não tem esse elastano, né? Essa elasticidade no tecido, vai fazer com que você tenha o resultado que você quer. Tá bom? Então aí sim você vai ter aquela diminuição, né, nas laterais, você vai conseguir esse efeito emagrecedor, tá bom? E você vai conseguir utilizar essa peça de acordo com o seu desejo. Então você precisa saber olhar isso também, tá, meus amores? Uma outra coisa também, gente, é, por exemplo, você tem aí um seio bem grande, né? E você quer trazer um vestido bem rodado, com bastante babado. Marca a cintura, Karine, mas tem bastante babado, ele é manga comprida, ele tem fechado até aqui em cima, isso vai diminuir? Não vai, né, meus amores? Não vai chamar bastante atenção. Ele tem a cinturinha marcada, porém ele tem muito volume na parte de baixo, ele tem volume na parte de cima, ele é mais fechado aqui em cima, ou seja, ele vai aumentar, tá? Principalmente por quê? Porque ele tem volume, ele tem babado. Né? Então, nem sempre o preto, só porque na cor preta, ele é uma escolha certa, tá bom? Então a gente precisa prestar atenção nas modelagens e ver se aquela modelagem ali, ela tá valorizando o nosso tipo de cor, tá? Amores, agora a gente vai falar sobre aquele brilho do tecido, né? A gente já falou sobre corte, a gente já falou sobre caimento, né? A gente já falou também sobre o caimento do tecido em si, agora a gente vai falar sobre o brilho do tecido. Porque sim, existem alguns outros tecidos, como por exemplo o couro, né? O lurex, que eles são o quê? Eles são mais chamativos, ele tem aquele brilho, né? Então, esse brilho, ele capta mais luz, tá? Ele chama mais atenção. Então, por exemplo, se você traz aquele vestidinho mais justinho ao corpo, né? E você quer disfarçar a barriguinha, né? Se você trouxer no couro, o que que vai acontecer? Ele vai expandir ao invés de disfarçar, tá? Então, ou seja, o olhar vai direto para onde você tá querendo disfarçar. Por quê? Porque aquele tecido, ele é brilhoso, né? Ele é chamativo. Tá? Então isso também a gente precisa tomar cuidado, tá bom? Então, gente, isso é muito importante que a gente olhe quando a gente for comprar aquela peça, que a gente veja se exatamente é o que a gente está querendo, tá? Em todos esses aspectos que eu tô falando para vocês. Tanto no tecido, quanto no caimento, quanto naquele brilho, tá? Naquela cor também do preto, tá? Porque sim, o preto tem muitas tonalidades. Tem aquele preto mais fosco, tem aquele preto mais brilhoso, tem aquele preto que que não é nem fosco, tem aquele preto mais suave, né? Então sim, a gente tem muitos tons de preto, tá? Então além de você estar escolhendo aquele tecido certo, a modelagem certa, você também tem que escolher aquele tom de preto que vai te valorizar. Então captaram a mensagem? Então se você tem um preto que ele é mais opaco, que ele é mais fechado, que ele não é tão brilhoso, né? Que ele é mais suave, ele sim vai dar aquela sensação de diminuição, tá? Agora, se você tem aquele preto brilhoso, igual um couro, né? Que ele tem que ele reflete, né? Aí não vai estar diminuindo, tá, gente? Vai estar captando o olhar, ele vai estar chamando a atenção. Então vai ter aí aquele truque de você tá diminuindo visualmente, ele, ó, morre, tá bom? Ele vai chamar a atenção. Tá? Então vai sim atrair os olhares para aquela região que você não quer atrair.
tá bom? Então prestar atenção nisso também. Amores, então eu quero trazer duas imagens pra gente analisar juntos e vocês entenderem que para de ter medo de cor, para de ter medo de usar a cor, tá? Não utiliza só preto, gente. Às vezes você entra no seu guarda-roupa e se depara com aquele monte de look preto, com aquele monte de peça preta, porque você acha que só o preto valoriza você e nem sempre, tá? Às vezes o preto ele pesa no seu visual, tá bom? O preto ele tem aí, né, uma mensagem de carregar no look, tá? O preto sim, ele passa uma mensagem de uma mulher poderosa, ele passa uma mensagem de uma mulher credibilidade, ele passa essa mensagem de força, né? Mas nem sempre o preto é o ideal, tá? Então eu vou mostrar duas imagens para vocês aí e a gente vai estar analisando elas juntas, tá bom? Então, meus amores, vou trazer aqui duas fotos com a mesma modelo para vocês darem uma olhada, com vestidos diferentes, um na cor preta e o outro em tons diferentes, tá? Para vocês darem uma olhada e analisar junto comigo e entender tudo isso que eu falei para trás, tá bom? Então, gente, eu vou mostrar primeiro ela com o vestido preto. Então, olha só, vocês podem perceber que é um vestido preto que, no nosso pensamento, era para diminuir, né? Então, olha só, ela tá com vestido preto, então mangas compridas, aqui, né, a gola bem fechada, então aumentando o volume dos seios, tá? Tem uma leve marcação de cintura, porém, logo abaixo dessa marcação de cintura tem o quê? Tem uma saia mais godê, mais rodada. Então, no nosso pensamento que deveria diminuir, ele está acrescentando volume. Por quê? Pelo caimento do tecido e pelo corte, né, do vestido. Agora, já em contrapartida, a gente tem ela com um vestido branco, não é verdade? Então, nesse vestido branco, o que acontece? Ela tá aí com um vestido mais justinho, um tecido um pouco mais grossinho e no branco. O branco, ele capta a luz, né? Então, ele era para aumentar, né? Então, se você pensar, isso daí tá trocado, tem alguma confusão aí, né, meus amores? Então, isso é para você perceber, gente, que o corte do tecido, ele faz total diferença, tá? Então, você tem que casar o corte do tecido com o caimento do tecido, que foi o que aconteceu neste caso. Tá? Então ela trouxe um corte que trazia volume, né? Que trazia volume para a silhueta dela, junto com um tecido que também dava volume. Então deu volume nas mangas, ela fechou aqui em cima, né? Que deu volume aos seios. Ela também trouxe uma saia mais godê, mais rodada. Então tudo isso trouxe, né? Volume à silhueta dela. Tá? Já no outro vestido, não. Então, no outro look, ela trouxe sim uma peça em branco, porém uma peça mais justinha ao corpo, né, que valorizava o tipo de corpo dela. Ela também trouxe uma terceira peça para ajudar, né, a diminuir visualmente, porque sim, a terceira peça ela traz diminuição nas laterais, né, então ela diminui tanto aqui, né, a barriguinha, o volume da barriguinha, ela também diminui aí o volume dos quadris. Então, além dela ter trago um vestido mais justinho, então no caimento certo, no tecido certo e no corte certo, né, ela também trouxe a terceira peça para ajudar, tá? Nessa harmonia, tá bom, gente? Então você conseguiu ver claramente que a cor preta, ela não influenciou em nada nesse caso, né? Que pelo contrário, o branco, que deveria chamar mais atenção, que deveria captar a luz, deixou ela mais magrinha. Tudo isso por quê? Porque ela levou em consideração o tipo de corpo que ela tinha e trouxe o corte certo para o tipo de corpo dela no tecido certo. Por isso que deu a ilusão dela estar mais magrinha do que no vestido na cor preta, tá? Então isso que eu falo para vocês, tá? Então não deixa de comprar uma peça na cor que você gosta só porque ela não é preta, tá? Então às vezes você tá deixando aí oportunidades passarem, né, gente? Deixando aí vestido bacana, peças legais, que até você tem vontade de comprar. Só que você fala, ai, não vou comprar nessa cor, não, essa cor vai me engordar, vou comprar no pretinho básico. E às vezes nem tá. Às vezes o pretinho básico tá te detonando, né? Por quê? Porque o preto, como eu falei pra vocês, nem sempre ele combina com tudo, né? A cor preta, ela não combina com tudo, tá? E às vezes até pesa no visual, tá bom? Então a gente precisa prestar atenção nesses detalhes, tá bom? Agora vamos para outro exemplo.
Meus amores, agora um segundo exemplo com a mesma modelo, tá? Eu peguei esses dois exemplos para vocês darem uma olhada, para vocês entenderem de uma vez por todas que sim, o preto, ele emagrece sim visualmente, tá? Ele tem esse poder, porém a gente tem que levar todas essas considerações, tá? A gente tem que se ligar nisso tudo, tá? Levar em consideração tudo isso que eu falei com vocês para trás, para que você tenha o resultado que você deseja. Tá? Então, olha só, a primeira imagem, ela tá com um vestido bonito, só que, de novo, ela trouxe volume, ela trouxe renda, então ela chamou mais atenção ainda do que no liso, né? Tem a cintura marcada de novo, porém tem a saia godê de novo com muito volume, tem as mangas compridas e, de novo, a parte de cima fechada, que aumentou o seio dela. Tá? Então, nessa segunda imagem já não. Nessa segunda imagem ela trouxe um vestido super chamativo no laranja, né? Que se a gente comparar com o preto ia chamar muito mais atenção do que o preto. Valorizou super o tipo de corpo dela, né? Porque essa modelo, ela tem sim quadris mais largos. Se vocês procurarem ela lá no Pinterest, você vai ver, conseguir ver que ela tem aí quadris mais largos. Então, o que ela fez? Ela trouxe uma gola V para diminuir o seio dela, no caso do laranja, né? Ela trouxe uma gola V, então deu aquela diminuída no seio. Ela trouxe aí uma valorização de cintura bacana, né? Porque geralmente essas mulheres que têm tipo de corpo triângulo, ela tem a cintura bem fininha, né? Então ela trouxe a valorização da cintura dela fina e na parte de baixo ela não trouxe uma saia godê, ela trouxe uma saia que tem um caimento mais leve, né? Um caimento mais médio, de leve para médio, tá? Então ela valorizou o tipo de corpo dela. Então visualmente o laranja, que deveria chamar mais atenção, que deveria aumentar a silhueta dela, diminuiu. Por quê? Por causa do corte, do caimento do tecido, né, trouxe esses benefícios pro tipo de corpo dela, tá? Então, ao mesmo tempo, ela tá bonita, tá com cor, você vê que aparentemente, se você olhar para as duas, aparentemente ela tá nitidamente mais magra em uma do que na outra, né? Então, gente, para vocês entenderem que não é porque é um vestido preto, é uma blusa preta, é uma calça preta que ela vai ter esse efeito emagrecedor, tá? Pelo contrário, tá bom, meus amores? Se você não trouxer no corte certo e no tecido certo, não funciona, tá? Então, meus amores, o pretinho básico, ele é necessário. Na verdade, ele é necessário dentro do nosso guarda-roupa. Ele salva quando a gente tem aqueles dias de preguicinha fashion, né? Se você pega um vestidinho preto, coloca aí uma jaqueta por cima e um tênis nos pés ou até uma sandália, um coturno, uma botinha, ele salva com certeza. Só que eu precisava mostrar pra vocês que nem sempre é o ideal, tá? Então você tem que saber que o preto, ele sim diminui visualmente, porém ele diminui na modelagem certa e também no corte certo, no tecido. Então você precisa prestar atenção quando você for comprar aquela peça, tá? Pra você não se frustrar depois, tá bom? Não é porque é preto, né? A cor do vestido ou da blusa é preta, que ela vai ter aí aquele efeito uau que você esperava e que você imaginava, tá bom? E às vezes você fica até meia fechada para as outras cores, né? Seu guarda-roupa é praticamente todo preto, você só tem preto por achar que só o preto fica bom em você. E nem sempre, tá? Porque às vezes o preto, se você tem aí uma pele um pouco mais suave, uma pele um pouco mais, né, branquinha, né? Um cabelo, por exemplo, o meu, né, que não é tão escuro, eu tenho a pele muito branca, às vezes o preto, ele pesa no nosso visual, tá bom, meus amores? Então isso também a gente precisa tá dando uma olhada. Por isso que eu trouxe esse vídeo aqui pra vocês, eu achei muito importante falar sobre isso, porque muitas das minhas clientes eu vejo que são aí apegadas ao preto, né? Nem pela cor, porque gosta, né? Porque, tipo, por exemplo, o estilo gótico, ele é muito ligado ao preto, né? Mas não pelo fato dele ter esse efeito emagrecedor. Não, é pelo fato de você gostar de preto, de você ter aquele estilo, né? Carregar aquele estilo dentro de você. É uma coisa. Agora você gosta de cor, você gosta de branco, você é uma menina, por exemplo, super criativa, mas só usa preto e fica super insatisfeita, fica super triste por usar só preto, mas é só preto que você se sente bem, porque é só o preto que te emagrece. Não
é assim, né, meus amores? Então, você viu aí que não depende da cor, tá? Depende do corte, do caimento, tá bom? E eu trouxe pra vocês deixarem esse negócio de lado, tá? Pra vocês deixarem aí fluir a imaginação e trazer peças coloridas, tá bom? Naquele caimento, naquele corte que vai valorizar o tipo de corpo de vocês. Inclusive, tem aqui no canal um vídeo só falando sobre tipo de corpo. Então você pode ir lá, já descobrir seu tipo de corpo, que eu ensino lá. E depois vai ficar muito mais fácil você entender qual é a peça que mais te valoriza, tá bom? Então eu falo sobre os tipos de corpo, né? E você vai conseguir ver qual é o seu tipo de corpo e ver aí o que você pode, quais são as peças que mais te valorizam, tá bom? Inclusive também tem, olha só que beleza! Inclusive também tem um outro vídeo falando sobre decotes. Então, se você já sabe o seu tipo de corpo e você sabe aí o tipo de decote que mais te valoriza, isso também já ajuda você a trazer um look todo preto, naquele pretinho básico, que ele vai, além de diminuir, ainda vai valorizar seu corpo como ninguém. Tá bom, meus amores? Então, meus amores, como sempre nesse canal eu quero libertar você, meu amor. Eu quero trazer outras possibilidades para você e te ajudar a florescer cada vez mais, tá? Te libertar, tá bom? Porque às vezes você até gosta de algo, mas você fala, não combina comigo. Aí você vem aqui no canal ver e fala, não é que pode ser, não é que pode ser bacana, vou experimentar. Porque eu sempre falo, experimentar não arranca pedaço, tá? Então vai lá, experimenta. Você também não paga por experimentar. Então, a parada, gente, é experimentar, tá? Faça combinações inusitadas, você pode se surpreender, tá bom, meu amor? Você pode se surpreender. Use peças, experimente, na verdade, né? Peças que você não experimentaria para você ver como é que fica no seu corpo. Tá? Então, às vezes você viu até aqui no canal algo que eu falei, usa uma peça tal, alfaiataria que vai ficar bacana, aí você pensa, nossa, mas a alfaiataria pra mim não vai funcionar. Aí você vai lá, experimenta e fala, nossa, não é que eu gostei, não é que funcionou, não é que ficou bacana? Então, gente, abra a cabeça, tá? Assim você vai conseguir descobrir seus estilos, peças que você mais gosta, cores que você mais gosta, que fica bem em você. É desse jeito que a gente cria aquela assinatura de estilo que eu já falei pra vocês, tá? Aquela assinatura de estilo que ninguém mais vai ter, só você. Só você sabe se arrumar daquela maneira, pegar aquela peça e transformar em uma outra, usar aquela peça daquela maneira. Ninguém mais vai saber, só você. Você vai ter a sua assinatura de estilo, tá bom? E quando alguém vê uma peça diferente, vai falar, olha, aquela ali é a cara de fulana, né? Então, gente, é sobre isso esse canal aqui, tá? Então eu achei necessário trazer esse assunto para vocês começarem a usar um pouco mais de cor, trazer mais cores pro guarda-roupa, tá bom? Trazer aí algo um pouco mais alegre, tá bom, meus amores? E se você gosta do preto, você pode continuar usando o seu pretinho básico, mas agora sabendo de tudo sobre ele. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Não esquece de se inscrever no canal. Se esse botãozinho aqui tiver vermelho, ó, se inscreve, porque você não se inscreveu ainda, é de graça, é facinho, é só clicar ali, tá bom? Ajuda a gente a crescer esse canal maravilhoso. Não deixa de deixar seu like, não deixa de enviar para aquela amiga que tem complexo, tá? Que não compra cor por achar que é só o preto que fica bacana nela, tá bom? Se ela gosta do preto, não tem problema, envia mesmo assim, porque ela pode tirar algumas informações aqui legal, tá bom, meus amores? Então, ó, um beijo pra vocês e até quinta-feira.